Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência e economia comportamental, e neste canal você sempre vai ouvir dicas importantes para você se desenvolver cognitivamente e emocionalmente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, principalmente para o desenvolvimento de líderes femininas. Eu quero falar e desvendar um mito que nós temos, que as mulheres têm menor desempenho do que os homens em relação às ciências exatas. A neurociência já comprovou, através de diversas pesquisas, que não há diferenças anatômicas entre o cérebro feminino e o cérebro de um homem. Na verdade, eles chegaram à conclusão, segundo a pesquisadora Daphna Joel, da Universidade de Tel Aviv, que os cérebros são intersexo. Cada indivíduo, cada mulher, cada homem, tem no seu cérebro lá diferentes componentes, que às vezes são mais femininos, outros são mais masculinos, e que não são, de fato, a gente não pode justificar, por exemplo, um desempenho superior dos homens na questão de ciências exatas pelas questões anatômicas do cérebro. Na verdade, tem algumas pequenas diferenças, por exemplo, em relação ao pensamento abstrato. No pensamento abstrato, num determinado tipo específico de pensamento abstrato, realmente alguns homens até demonstraram uma leve superioridade nesse tipo de pensamento. Isso foi a única diferença que de fato encontraram. Isso de fato comprova que as diferenças anatômicas elas não existem e não há nada, ao contrário da crença popular que costuma dizer que as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte, que confirmem isso. O que existe, o que as pesquisas têm evidenciado é que, por exemplo, as meninas, até chegarem na puberdade, elas têm um desempenho superior do que os meninos, inclusive nas ciências exatas. E após a puberdade, elas acabam, em alguns casos, demonstrando de fato um resultado inferior. Por que isso, gente? Isso se deve mais, segundo as pesquisas, ao contexto social, que acaba fazendo com que as meninas incutam na sua cabeça essas crenças, que elas não são tão boas quanto os meninos, elas acabam desenvolvendo também mais timidez, e isso justificaria, inclusive, o fato que hoje a gente vê em muitas empresas, as mulheres acabam se posicionando menos em reuniões, elas acabam dando menos visibilidade, por exemplo, aos seus resultados, elas acabam fazendo menos uso dos seus networks para si próprio, e tudo isso são diferenças, mas são diferenças mais sociais e de crenças que a gente vai incutindo enquanto sociedade, do que de fato há uma questão anatômica ou uma questão que justifique isso. Então isso é importante a gente ter em mente quando a gente for de fato lançar programas que visem desenvolver essas líderes femininas e até mesmo na educação das nossas filhas mulheres. É importante que a gente tenha isso em mente e empodere essas mulheres para elas acreditarem que elas são capazes sim de ter um bom desempenho também em matemática, em física, e nessas questões de solução de problema, de raciocínio lógico, e não somente nas questões verbais, como a crença popular de que as mulheres são de Vênus acaba nos trazendo. Aliás, no livro Eve, da professora Kate Bohannon, uma bióloga, ela traz essa questão de que muitas pesquisas, inclusive sobre medicamentos, até pouco tempo, eram feitas somente com homens, justamente porque o corpo da mulher também acaba sendo um corpo mais complexo. E isso justificaria o fato de, por exemplo, mais mulheres acordarem durante anestesias do que homens. E também o fato de algumas mulheres responderem a doses de medicamento
né, de dor, né, para a dor, de uma forma muito diferente dos homens. Elas precisam de uma quantidade muito maior do mesmo medicamento para realmente reduzir a dor. Então, isso mostra, né, que nós temos pela frente um horizonte muito rico de descobertas pelo nosso próprio corpo, do nosso próprio corpo e também em relação ao nosso cérebro e aos contextos sociais que acabam, às vezes, reforçando diferenças que nem existem. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso nos estimula a continuar toda semana lançando um vídeo novo sobre questões de desenvolvimento cognitivo e emocional.